Muito bem, feita essa saudação inicial, essa palavra que eu quis deixar para os irmãos, e eu na realidade queria já emendar com o estudo, mas eu me compliquei aqui e acabei cortando, né? Mas vocês já ouviram aí essa palavra de saudação, de esperança, tá? De renovação para esse ano que está iniciando, e vamos agora então passar para o nosso estudo. Eu achei que estaria terminando o capítulo 3, mas não estou não. Ainda tem muita coisa do capítulo 3 para a gente estudar. Então, depois eu vou botar uma enquete no grupo, se vocês querem que a gente termine o capítulo 3, ou se a gente dá uma parada, descansa mês de janeiro e tal, e começa em fevereiro, continua o capítulo 3. É só vocês me falarem. Eu, por mim, a gente continua o capítulo 3, quando a gente terminar o capítulo 3, a gente dá uma folguinha aí de umas 2 semanas ou um mês, né? Para a cabeça, para a gente entrar depois no capítulo 4. Mas eu quero ouvir vocês, tá bom? Vamos lá. Nós estamos estudando sobre a queda de Adão e Eva. Isso está no capítulo 3 do livro de Gênesis. O que nós já vimos até agora, né? Porque semana passada eu justifiquei, vocês foram compreensivos comigo, entenderam o que a gente passou aqui e eu não pude gravar. Então eu vou fazer uma retrospectiva rapidinho para vocês se lembrarem. O que nós estudamos até agora no capítulo 3? Nós estudamos sobre o inimigo. Quem foi o inimigo que trouxe toda essa sentença de morte para o homem, para a mulher que Deus havia criado e, consequentemente, para a sua descendência? O inimigo foi o Satanás. Aí nós vimos as estratégias que Satanás usou. E a primeira estratégia que Satanás usou foi um disfarce. Ele é um imitador. Ele disfarça o verdadeiro caráter dele. Ele não tem pudor. E se é necessário, ele até se faz passar por um anjo de luz. Então ele usou isso, tá? Com Eva, quando ele chegou ao jardim, usando o corpo de uma serpente. Como que era uma serpente na época ali de Adão e Eva? As serpentes andavam, ficavam em pé, ou só rastejavam. Como que eram as serpentes? A gente não sabe, mas a gente sabe que o castigo que vai ser dado lá na frente para a serpente, por ter incorporado Satanás, vai ser o rastejar. Então, como que era antes, a gente não sabe. Mas a gente sabe que ele usou esse disfarce. Satanás usou o disfarce. Ele possuiu o corpo da serpente, que foi uma criatura que Deus criou, e começou a falar através dessa serpente. Ele não se apresentou como um Satanás, nem um anjo de luz ele se apresentou. Mas ele se apresentou como uma serpente, imitando ali, né? Sendo um imitador. Depois nós vimos que Satanás, nessa astúcia dele para enganar Eva, ele questionou a palavra de Deus, tá? Ele questionou a palavra de Deus, atacando o intelecto, a cabeça, a mente de Eva, e a arma que o Satanás usou foi a falsidade. Ele começou a questionar Deus. Ele virou e falou para Eva, tipo assim, o quê? Você está falando sério que Deus falou que não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Bom, Deus não falou isso, né? Deus não falou desse jeito. E ele então questiona a palavra de Deus. Não vou entrar em detalhes qual foi a resposta de Eva, como que Eva errou na sua resposta, o que a Eva acrescentou no que Deus falou e o que Eva omitiu do que Deus havia falado, porque nós já estudamos isso. Terceira, deixa eu ver, o disfarce, questionou. Terceira astúcia de Satanás, ele negou a palavra de Deus. Como é que ele negou? Quando ele disse assim, é certo que não morrereis, vocês não vão morrer nada, isso é papo furado de Deus.
Tá vendo? Então ele negou a palavra que Deus havia proferido. Eu estou vendo que está dando um delay aí, mas paciência. Deus havia proferido quando disse para Adão: vocês não podem comer da árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que vocês comerem dela, vocês vão morrer. E aqui então ele nega, dizendo: vocês não vão morrer nada. Essa foi a estratégia dele. Qual foi a tragédia que isso trouxe na vida de Adão e Eva? Primeira coisa, a desobediência aconteceu quando Eva, ouvindo que Satanás tinha falado, e, gente, não é para ficar de papo com Satanás, já falei isso, mas ela ficou dando corda, ouvindo, ela pegou do fruto. Então, a primeira tragédia na vida de Eva foi a desobediência. Ela desobedeceu. Também já falamos sobre isso, né? A segunda tragédia foi o conhecimento que eles adquiriram. Satanás prometeu que eles seriam como Deus, tendo conhecimento do bem e do mal, e a promessa que Satanás fez cumpriu-se integralmente. Adão e Eva perderam a inocência. Então eles adquiriram um conhecimento que Deus não tinha dado para eles, porque Deus queria que eles continuassem no estágio da inocência, no estágio pueril, de criança, que ele, Deus, governa como um pai. Mas eles perderam isto quando deram ouvidos a Satanás. Então, eles adquiriram sim conhecimento, mas que conhecimento que eles adquiriram? Que eles estavam nus, ou seja, eles passaram a ter, né, uma visão vergonhosa do corpo deles, e Deus não pretendia isso. Aí o outro ponto da tragédia, já acabei de falar, que foi a vergonha. Por quê? Quando eles perceberam que eles estavam nus pela primeira vez, isso está em Gênesis 2:25, eles apressaram-se a providenciar algo para cobrir o corpo. Gênesis 2:25 diz que eles estavam nus, mas eles não se envergonhavam disso. Agora não. Agora eles se envergonham e eles passam a cobrir o corpo. Isso aqui foi da nosso último encontro, né, que foi, acho que no dia 20 de dezembro. Eu não vou ficar martelando nele para a gente ganhar tempo. É só você, se você quiser se lembrar, volta lá no dia 20 de dezembro e assista de novo o vídeo dessa aula aqui, sobre a vergonha que tomou conta da vida de Adão e Eva. E a gente pontuou isso dizendo que era uma má consciência, ou uma consciência cauterizada, tá? Que era uma consciência que não funciona mais como ela deveria funcionar. Até ali eles tinham uma boa consciência. Eles estavam nus, mas não se envergonhavam, porque não tinham essa noção de pecado. Agora não. Agora eles estão com a má consciência. Quando as pessoas não se envergonham mais dos seus pecados, seu caráter está praticamente extinto. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir, por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Eu dei todos esses textos aí para vocês, tá? Então, no caso de Adão e Eva, eles não tiveram alternativa, eles se envergonharam. Por quê? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal deu esse conhecimento errado para eles, fora do tempo, conhecimento que não era para eles terem adquirido ali no Éden. Hoje nós vamos falar sobre o medo que tomou conta de Adão e Eva. É o versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis. Diz assim, Gênesis 3, versículo 8. Eu vou ler os 6 e o 7, só para a gente pegar o fio da meada. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Lembra que eu falei para vocês daquelas 3 coisas, né?
concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, né? Então ele fala aqui, vendo que era agradável, boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si, tipo assim, de um avental para cobrir a parte sexual. Tá bom, gente? E o versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Vamos parar aqui, senão a gente já vai entrar, né, na parte das consequências aí, das coisas, né, que a gente vai estar estudando mais para frente aí, castigo, as consequências, etc e tal. Muito bem, vamos então analisar essa questão aqui do medo. Saíram da vergonha e foram se cobrir e passaram a ter medo. Medo de quem? Medo de Deus. Medo de Deus. O pecado produz em nós duas coisas: vergonha e culpa. Pecado produz na gente, que tem vergonha na cara, que é do Senhor, que procura fazer a vontade de Deus, ele produz em nós vergonha e culpa. E essas duas coisas no cristão verdadeiro, porque todos nós podemos pecar, gente, vamos parar com isso, que a gente não peca, não, todos nós pecamos e podemos pecar. Não podemos no sentido de, você pode pecar, mas podemos pecar no sentido de, acontece da gente pecar, não é isso? Então, para nós que passamos por isto, mas não é o status quo que nós queremos para a nossa vida, o que acontece quando a gente peca? Cria em nós, cria no pecador o desejo de se esconder. E se esconder de quem? Se esconder de Deus, se esconder do pastor, se esconder dos irmãos da igreja. O nosso desejo é esse. Quando a gente é sincero e quer realmente fazer a vontade de Deus, tá, gente? Não vamos confundir. Eu não estou falando aqui de não crente. E não estou falando aqui de crente nominal. Eu estou falando aqui de crente e crente verdadeiro, que quer andar no caminho do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Quando ele peca, o desejo é de se esconder, primeiro de Deus, depois do seu pastor, depois dos irmãos da igreja, e assim vai. E até depois da família, porque vai criticar e vai chamar ele de crentinho, tá certo? Então é isso que acontece. Adão e Eva, eles se vergonharam por causa da sua condição. Qual era a condição que eles estavam vivendo ali? Nudez. Eles se envergonharam da nudez deles, tá? E sentiram culpa por causa da ação que eles cometeram. Qual foi a ordem que Deus deu? Não comam. Qual foi a ação errada de Adão e Eva? Desobediência, comeram. Então, isso trouxe culpa, tá vendo? Isso trouxe culpa, vergonha, porque viram que estavam nus, e culpa, porque desobedecemos, caímos. Né? Caímos. A culpa e o medo, normalmente, eles andam juntos, o que explica por que o primeiro casal não quis ir
olha, vou acentuar isso bem, não quis desfrutar da presença, da comunhão com o Senhor no jardim do Éden, no final do dia, quando o Senhor foi lá encontrar com eles. Está aqui, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam. Culpa e medo que andam juntos fez com que eles não quisessem ter comunhão com Deus. Foi eles que não quiseram comunhão com Deus. Porque vamos lá, meus irmãos, quando Deus chega aqui, nesse dia, que a gente não sabe que dia que foi esse, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quando Deus chega aqui, né, para falar com eles, e a Bíblia diz, quando eles ouviram a voz de Deus, talvez Deus falando, Adão, Eva, cheguei, estou aqui para conversar, vamos bater um papo, né? Tipo coisa assim, né? Vocês acham que Deus não sabia que eles tinham já comido do fruto proibido? Deus sabia, mas Deus foi lá, Deus foi se encontrar com eles. Por que Deus foi? Talvez para saber qual seria a reação deles, qual seria a desculpa, se eles iriam apresentar algum tipo de arrependimento. Talvez fosse isso, mas Deus procurou eles. Eles é que não quiseram a comunhão com Deus e foram se esconder. Vou abrir uma janela aqui. Toda vez, meu irmão, minha irmã, que você pecar, faça como eu faço. Peco muito, mas eu corro para os braços de Deus. Não se aveste, não corra de Deus, corra ao encontro de Deus. E peça perdão, e faça promessa de que não vai acontecer de novo, sabe? Que você vai se policiar. É isso que nós devemos fazer, e não o que Adão fez aqui e o que Eva fizeram. Está errado o que eles fizeram. Quando Deus os procurou, eles se esconderam, eles não quiseram a comunhão com Deus. Quando Deus te procurar, depois de um pecado que você cometeu, corra em direção a Ele, chore diante dEle, peça perdão, arrependa-se, faça promessa ao Senhor de que isso não vai acontecer mais. É isso que Deus espera, tá? Então vamos continuar aqui nessa vibe aqui do medo de Adão e Eva. Então eles não quiseram a comunhão com Deus no final do dia. Adão, ele não é mentiroso não. Olha aí no versículo 10. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Deus fala assim, eles se esconderam, né? No 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, Adão que falou, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele é sincero. Ele fala assim, eu tive medo, eu fiquei com medo. O Senhor chegou, falou que não era para fazer, a gente fez, não podia desobedecer, a gente desobedeceu. A promessa era a morte, eu tive medo de encontrar-me contigo. Tá vendo? Tive medo. Certamente, nós sabemos disso, porque Salmo 139, dos versículos 1 ao 12, diz isso muito claramente para nós. É inútil nos escondermos do Senhor. O que diz o Salmo 139? Vamos lá, eu vou até ler. Mas eu sei o que diz, né? Eu sei, vocês também sabem. Mas vamos ler para a gente ver as palavras do Salmo, né? Para onde fugirei da tua face? Vamos lá. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. É o Salmo de Davi, ó. Adão não sabia disso não. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conheces toda.
Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me esconderão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Talvez até inspirado em Gênesis, que Davi escreveu esse salmo aí, né? Talvez até inspirado em Gênesis, com a história que ele conhecia da criação do mundo e do pecado de Adão e Eva. Para onde eu vou fugir da tua face? Adão achou que poderia fugir. É inútil esconder-se do Senhor. E, no entanto, em sua culpa, os pecadores sempre tentam fazer o impossível, que é esconder de Deus, e não conseguem. A vergonha, o medo e a culpa transformaram o ser interior de Adão e Eva a ponto de não poderem mais se deleitar com o maravilhoso jardim onde viviam. Tudo ficou escuro, tudo ficou negro, acabou aquele encanto daquele jardim maravilhoso que nós vamos para lá. Mas nós já vamos, né? Redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Para Adão e Eva, aquilo se tornou noite, sim, mas não os escondeu da face do Senhor. Quando o Senhor o procurou, o Senhor sabia onde eles estavam. É isso aí, né? As árvores que haviam admirado, das quais haviam cuidado e se alimentado, transformaram-se em coisas a ser usadas para que os dois pecadores assustados se escondessem de Deus. O que eles fizeram? Nossa, que tem uma folha de figueira, uma folha grande, uma folha larga. Vamos nos envolver nessas folhas aqui e vamos nos esconder de Deus. Vamos esconder a nossa nudez. Talvez eles tivessem pensado assim, quem sabe, né? A gente envolto nessa folha, Deus não vai perceber que a gente está nu. Quem sabe, né? Mas quando Deus chama Adão, 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 ele fala, é melhor esconder. Vamos sair correndo, Eva, vamos esconder ali atrás daquela moita. Tá vendo? É isso que aconteceu. Não era o que as árvores desejavam fazer, mas coitada das árvores, não tinham outra escolha, né? A natureza é uma janela através da qual vemos Deus. Mas Adão e Eva transformaram-na numa porta trancada para manter Deus do lado de fora. É porque quando eles se cobriram, eles afastaram Deus, ou queriam afastar Deus. Talvez para não sofrer as consequências que Deus já havia falado lá em Gênesis capítulo 2. Se vocês comerem, vocês vão morrer. E eles talvez não queriam sofrer essas consequências. Mas não tem jeito. Todo pecado traz consequências. Você pode ser perdoado do seu pecado, mas vai sofrer as consequências. Isso aí não tem jeito. Não tem jeito, tá? Deus do lado de fora. Foi isso que Adão e Eva tentou. Um dia o Salvador iria morrer sobre um madeiro para que os pecadores assustados pudessem ir até o Senhor e encontrar o perdão. E foi isso que Deus fez através de Jesus, a partir desse ato aqui, dessa desobediência de Adão e Eva. Nós não temos assim na Bíblia nenhuma explicação
sobre a forma como Deus se manifestava para Adão e para Eva, de modo a ter assim, comunhão com ele. Porque quando fala em comunhão, a gente fala assim, em duas pessoas unidas, né? Duas pessoas juntas no pensamento, juntas no andar, juntas nos gostos, né? Juntas no caráter e tal. Como que era esse relacionamento de Deus com Adão e Eva? A Bíblia não fala. Se Deus assumiu alguma forma, né? Se Deus tomava alguma forma, esse livro que eu já falei para vocês que eu estou acompanhando, ele fala isso, né? É provável que assumisse temporariamente um corpo que cobria sua glória, como fez quando visitou Abraão muito tempo depois. Está lá em Gênesis 18, a partir do versículo 1, quando Deus vai lá e visita, né, Abraão. Nós não sabemos como que era isso. Agora, a Bíblia fala que Adão ouviu a voz de Deus. Ele sentiu que Deus vinha. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim, então ele pode não ter assumido nenhuma forma. Hoje a gente não ouve a voz de Deus? Eu ouço a voz de Deus. Eu ouço onde? No meu interior, na minha mente. Eu ouço claramente, em algumas situações, Deus falar claramente comigo. Falar de uma forma bem clara comigo, né? Então a gente não sabe como que foi isso aí. Fico até emocionada, como que foi isso com Adão, né? Adão e Eva, o que eles deveriam ter feito? Eles deveriam ter corrido ao encontro do Senhor. O certo seria eles correrem ao encontro do Senhor e falar: Senhor, olha aqui, fizemos errado, cometemos um pecado. Aí o Senhor, que pecado? Tipo assim, eu sei, mas quero saber se eles vão falar com a boca deles. Nós desobedecemos, nós comemos do fruto que não deveríamos ter comido. Perdão, Senhor. Esse era o certo, gente. Esse era o caminho certo para Adão e para Eva. Mas eles não fizeram, eles se esconderam. Em vez disso, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. E aí precisou de Deus encontrar eles. Olha só, ao invés deles correrem em direção de Deus, foi Deus que foi em direção a eles. Porque eles acharam que seria muito melhor se esconder de Deus do que confessar que pecaram. Não cometamos este erro. Não cometa, meu irmão, este erro. E falo para mim também, não faça isso. É perda de tempo você fazer isso, né? Romanos capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa aqui é a geração de pecaminosos, de pecadores. Ninguém busca Deus, tá? Ninguém busca Deus. E é Deus que tem que ir buscar essas pessoas. É difícil, né? Romanos 3,11 diz isso. Aí tem um texto aqui que eu quero ler para vocês, literalmente, diz assim: de acordo com o evangelista Billy Sunday, não sei se pronuncia isso, é desse jeito, é Sunday, eu não sei se é Sunday ou Sunday. Os pecadores, ele dizendo, não são capazes de encontrar a Deus pelo mesmo motivo que os criminosos não são capazes de encontrar um policial. Por quê? Aí ele responde: não o estão procurando. Achei muito interessante isso. Vocês já viram algum ladrão acabar de roubar um carro e entrar no carro e sair procurando um policial e dizer para o policial: acabei de roubar esse carro aqui, o que você vai fazer comigo? Não existe isso. Ele corre do policial, ele não está procurando o policial. E ele faz uma comparação muito interessante com os pecadores. Por que a humanidade está perdida? Por que o mundo jaz no maligno? Por que as pessoas estão se perdendo? Gente, nem acabou direito o Natal. A gente ainda está com os enfeites aí. Eu ainda estou com um enfeite aqui que o Diza botou na porta de subida aqui para o meu escritório, para minha casa. Bonito até. O pessoal ainda está com os enfeites ainda, a cidade acho que ainda está com as luzes ainda nas árvores.
E já estão falando em blocos de carnaval no Rio de Janeiro, já desfilando. Eles não buscam Deus, eles não querem Deus. Então ele fala assim, os pecadores não são capazes de encontrar a Deus pelo mesmo motivo que os criminosos não são capazes de encontrar um policial. Não estão procurando. Não estão procurando. O Pai, Deus, interrompeu o seu descanso para procurar o homem e a mulher que ele havia criado à sua imagem e semelhança. É isso aí. É isso aí. Jesus, quando estava aqui na terra, isso está lá em Lucas 19, versículo 10, ele disse o seguinte: eu vim buscar e salvar o que havia se perdido. É o que Deus fez aqui com Adão e Eva. Estou olhando ali a hora para ver se ainda tem mais um pouquinho, né? Deus também, Jesus no caso, também, ele interrompeu o descanso dele, sabático, para curar o enfermo, João 5, de 1 a 16. Curar um cego, João no capítulo 9. E sua defesa diante dos líderes religiosos intolerantes foi: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso está em... Aí ele fala, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que viu fazer o pai, porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. João capítulo 5, versículo 17 a 19. Nos dias de hoje, por meio do testemunho da igreja, o Espírito Santo está buscando os perdidos e conduzindo-os ao Salvador. Por que não são os perdidos, né, que estão buscando o Salvador? Por que a igreja, através do Espírito Santo, é que tem que ir buscá-los e trazê-los ao Salvador? Porque eles não estão procurando. Eles não estão procurando. Mas é a missão da igreja, é o desejo de Jesus, é o plano de Deus, que um salvo busca o outro não salvo. Foi dessa forma que Deus agiu com um não salvo, porque estava na condição de pecado, pelos não salvos, que foram Adão e Eva. Ele foi ao encontro deles buscá-los. Foi ao encontro deles buscá-los. Aí você vai falar assim, mas foi buscar para castigar. Eu falei que tem consequência, não falei? Eu falei que tem consequências. Todo pecado tem consequências. Eles pecaram e não poderiam mais continuar no jardim. Não poderiam mais continuar no jardim, porque o jardim do Éden simbolizava a comunhão direta com Deus. E eles interromperam essa comunhão com o pecado. Então ali eles não podiam mais ficar. Mas o que Deus faz? Envia Jesus para buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos parar por aqui. Semana que vem, tá? Semana que vem vamos continuar. Vamos ver se a gente termina o capítulo 3. Mas se vocês falarem, não vamos terminar o capítulo 3, vamos dar uma descansada, não tem muita coisa para falar. Tem muita coisa porque eu falo muito, né? Vamos ser honestos. Não teria muita coisa, mas se vocês falarem, não, vamos parar, a gente para e dá um descanso. Se não, tá? Eu estou muito esgotada, muito cansada, emotivamente, tudo que eu passei nesses últimos 4 meses, né, e até agora, no final do ano, nos últimos dias, mas eu não vou parar de ler a Bíblia, não vou parar de estudar. Já comecei a minha leitura diária, eu botei no grupo, né? Eu estou fazendo esta aqui, você faz o seu plano de leitura, eu estou fazendo isso, tá? Porque eu não me importo de demorar mais de 1 ano para ler a Bíblia, não me importo. Se demorar 2, 3 anos, beleza, não tem importância, tá bom? Quem sabe Jesus vem antes e ainda me encontra lendo a Bíblia, olha que maravilha, bênção pura. Que Deus te abençoe, tá? Vou terminar com a bênção araônica, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Este é o meu desejo no segundo dia do ano, mas o primeiro dia de estudo nosso no ano de 2026. É o meu desejo para a sua vida. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe, e o meu rei é fiel. É o que significa a palavra amém. Fiquem com Deus.